Obrigado porque em Cristo Jesus nós temos tudo, excepcionalmente a nossa salvação. Muito obrigado porque isso é muito especial para a nossa vida. Nós queremos nessa manhã te cultuar pela cruz do Senhor, pela crucificação. Nós queremos te cultuar pela ressurreição. Nós queremos te cultuar pela promessa da vinda, da segunda vinda, da parousia do Senhor. Nós nos reunimos aqui neste espaço separado por esta igreja há tantos anos para o culto ao Senhor público. E a nossa intenção aqui é reconhecer aquilo que a tua palavra diz sobre a Trindade. Espírito Santo, seja adorado neste lugar. Senhor Jesus, Deus Pai, nosso uno e Deus Trino, receba a adoração do teu povo. E só fazemos isso por causa da obra do teu Filho na cruz. Os méritos pertencem a Jesus. Então somente por causa dele, da tua graça, da tua misericórdia, que nós queremos trilhar esse novo vivo caminho. E por causa dele, tão somente por ele e para ele, nós queremos te dar toda a glória. Que no nosso coração aqui o teu Espírito possa nutrir uma expectativa tremenda de um encontro pessoal, genuíno com a tua presença. Guarda a nossa juventude. Obrigado pela alegria de saber que mais de 100 jovens estão lá em Itaboraí, pensando as coisas do Senhor, vivendo comunhão, comunidade, relacionamento, adoração, lazer. Ó Deus, traga a nossa juventude em paz e em segurança. Abençoe este culto pela manhã quando eles lá te adoram. Que eles experimentem transformação e que a juventude da tua igreja, os adolescentes da tua igreja, voltem daquele sítio transformados para a glória do Senhor, para aqui na Ilha do Governador serem agentes de transformação. Nos ajude em tudo que vamos fazer. Bendito é o nome do Senhor Jesus, aquele que nós adoramos aqui nesta manhã, seja pela internet ou presencialmente. E é no nome dele, confiados no amor e na graça do Senhor, que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Eu quero já de antemão convocar com força do nosso estatuto uma assembleia extraordinária para a semana que vem, domingo, pela manhã, com o assunto árvore, projeto de Natal. Projeto de Natal. Vamos aqui deliberar sobre a questão do nosso projeto de Natal. Não saiu no boletim por uma questão aí de falha minha, de não ter pedido ao Ronan, mas nós temos duas possibilidades de convocação pelo nosso estatuto, púlpito ou boletim. Então eu queria que você estivesse essa semana orando para que no domingo pela manhã a gente possa aqui fechar essa questão do projeto de Natal e tudo seja resolvido para a glória de Deus. Temos também a nossa juventude, além de muitos irmãos estarem viajando a descanso, a gente acompanha aí pelo Facebook, né, pelas mídias, pela tecnologia, a gente vê as famílias da igreja viajando, descansando, e isso é muito bom e desejável. Como é bom poder sair em família, descansar, pegar uma praia, né, botar a perna para o alto e dar uma descansada, dormir até mais tarde. Isso também é ser cristão. Então quero que você fique muito atento e especialmente ore. Nossa juventude, nós temos, como eu dizia aqui em oração a Deus, mais de 100 pessoas, mais de 100 jovens e adolescentes envolvidos nesse retiro, tirando a equipe que está aí por volta. Temos 110 irmãos lá em Itaboraí, e as notícias que eu tenho é de que Deus está abençoando este retiro poderosamente. Eu fiquei sabendo já pelo telefone, pastor Gesiel me dando todas as informações. Estou muito feliz com o que Deus está fazendo lá. Ontem eles tiveram futebol de sabão e eles brincaram, se divertiram e foi muito bom. O culto à noite foi uma grande presença e manifestação de Deus naquele lugar. Ontem à tarde eles tiveram o paintball e eles brincaram lá à vontade, foi muito interessante, e tiveram um culto também regado da presença de Deus, e Deus tem feito maravilhas no meio da nossa juventude. Depois do culto à noite tiveram uma festa country, até com touro mecânico, e foi parar um touro mecânico lá, eles puderam se divertir, e eu estou muito feliz de saber que os adolescentes mais jovens que acabaram de chegar dos juniores estão sendo inseridos, estão sendo amados. Está tudo bem com o seu filho, até que uma outra notícia chegue, mas está tudo bem. Foi muito bom, estou muito feliz, muito esperançoso
dessa nova fase da nossa juventude. E agora de manhã eles estão reunidos, e se Deus permitir, eu pedi para eles adiantarem a volta por causa do trânsito, né? A nossa intenção é que eles cheguem hoje para o culto. Vão sair de lá 4, 3:30 da tarde, para ver se eles chegam. Então vamos estar em oração, orando pela nossa juventude. Hoje é dia da educação teológica, e nós louvamos a Deus pelo ensino teológico. Alguns irmãos dizem, né? Eu não preciso de teologia, eu só preciso do Espírito Santo. Você poder dizer que só precisa do Espírito Santo é porque alguém fez teologia, para você poder dizer isso. Então nós louvamos a Deus pelos irmãos que há tantos anos lutam na educação teológica, os nossos seminários, professores, diretores. Isso é uma grande bênção. Quero também dizer que eu tinha convocado uma reunião com todos os irmãos do Ministério Infantil, os que estão na escala hoje e os que não estão na escala. Só que em função realmente da grande ausência da maioria, em função do feriado, o pastor vai estar cancelando tanto a escola de líderes de célula quanto a nossa reunião após o culto, mesmo estando convocado no boletim. Os irmãos me perdoem, mas são assuntos de muita importância, e eu preciso de um bom grupo nessas duas reuniões. Queridos, sai do seu lugar agora um pouquinho, depois dessas comunicações. Dá um abraço em 2, 3 pessoas, no seu irmão. É bom ter aqui a irmã Maria Dias de volta no culto, depois de luta. Isso. Somos o povo de Deus, chamado para viver em comunidade. Que Deus te abençoe pela internet. Receba o nosso abraço aí virtual na transmissão do nosso culto. Que Deus possa te abençoar. Pode sentar. Muito bem. Queridos, nós estamos celebrando o mês da educação cristã e o mês da música. E a direção da música da igreja está com o irmão João e toda a equipe que tem nos apoiado na área musical da igreja. Eles prepararam para domingo que vem à noite uma grande oportunidade de celebração e adoração. Nós teremos aqui uma orquestra, a Orquestra da Igreja Batista de Itacuruçá. Os irmãos lá de Itacuruçá vão estar conosco aqui numa linda noite de adoração, celebrando o mês da música. Hoje, pastor José de Jesus, pastor auxiliar desta igreja, escreveu uma pastoral em homenagem ao dia da música, e nós reconhecemos a importância da música. Para mim, Deus fez o culto, criou o mundo cantando. Enquanto Ele fazia tudo o que Ele fez, eu acho que Ele fazia cantando. A música está no coração de Deus. Por isso a música é tão importante no reino de Deus e na igreja do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, mesmo sentados, mas reverentes à santa palavra. O texto de Êxodo, capítulo verso 18, 19 e 20. Todos a uma só voz, como está no boletim e na nossa projeção. Fique à vontade para usar a mídia ou então o boletim. Vamos ler todos a uma só voz? 1, 2, 3 e... Ouve a... Esse é o objetivo da educação teológica: ensinar a vindoura geração os caminhos da lei do Senhor. Vamos ficar em pé e cantar o hino 50 do cantor cristão, A Velha História. Se você lembra, conhece esse hino, cante a todo pulmão. Se você não lembra ou não conhece, tente cantar, que eu tenho certeza que será uma grande oportunidade. Dê o seu melhor para Deus.
sabe a velha história do grande Salvador, de Cristo e sua glória, de Cristo e seu amor. Com calma e com paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus nos pode amar. Contai-me a velha história, contai-me a velha história, contai-me a velha história de Cristo e seu amor. Quantos conhecem esse hino aqui? Conto com vocês para me ajudarem. Vamos lá, segunda estrofe. Falai-me com doçura do amante redentor, falai com sentimento, pois sou um pecador, querendo consolar-me em tempos de aflição. Sempre essa velha história dizei do coração. Contai-me a velha história, contai-me a velha história, contai-me a velha história de Cristo e seu amor. Se o brilho deste mundo toda do céu a luz, narrai a mesma história da graça de Jesus. E quando enfim a glória do mundo além raiar, contai-me a velha história que veio aqui salvar. Contai-me a velha história, contai-me a velha história, de Cristo e seu amor. Amém. Você pode sentar, que a gente continue na missão de contar a velha história que se faz nova dos nossos corações todo dia. Essa é a missão da igreja, totalmente integral, de compartilhar da história do nascimento, da vida, da morte, da redenção e da salvação pela segunda vida em Cristo Jesus. Queridos, nós estamos muito felizes porque essa semana eu tive a oportunidade, né? Segunda-feira nós encaminhamos a nossa oferta para missões nacionais. Nós alcançamos e ultrapassamos o nosso alvo. Eu fiquei muito feliz com isso. R$50.400 para a glória de Deus. Nós louvamos a Deus por tudo que foi feito nesse tempo de campanha. E na semana passada eu dei, entre aspas, um relatório aos irmãos do que nesse um ano aqui com os irmãos nós já fizemos por missões. Eu fiquei muito feliz e muito surpreso com aquilo que Deus tem feito através da gente, apesar de nós. Então, se a gente for juntar o que já foi para Portugal, o que foi para a Turquia, o que foi para o norte de Minas, o que já foi para as nossas agências missionárias, mais de R$270 mil até outubro. Até outubro. Mais de R$270 mil investido em missões. E como eu louvo a Deus por isso. A igreja é cada vez mais imbuída no seu propósito de investir aonde existe a necessidade.
Agora, é necessário o evangelho na Ilha do Governador? Quem acha que é necessário investir na... Levanta a mão, o evangelho... Isso. Então, o que eu queria sugerir aos irmãos, que no mês de novembro, no mês de dezembro, você possa investir na sua igreja, nesse ministério. Seja liberal, vamos exceder a doutrina e a medida dos escribas e fariseus. Vamos cada vez mais, irmãos, contribuir para que o avanço do reino de Deus aqui na Ilha do Governador, no bairro de Itauá, seja feito com excelência para a glória de Deus. Muitos projetos estão chegando aí. Essa semana, como deliberado em assembleia, nós entregamos uma oferta para a IBIG de R$3.000, a nossa associação. No dia 7 de dezembro, os batistas da Ilha do Governador vão estar envolvidos num projeto missionário. E eu e pastor Fábio Zambaldi, da Igreja de Moneró, estamos assim, trabalhando muito. E nós já tivemos autorização, não sei se o Ronan está aí, mas acabou falhando o nosso cartaz. Pastor Zé de Jesus, se pudesse pegar aquele cartaz da IBIG, está lá na sala do Ronan, pastor, eu lhe agradeço, obrigado. Nós, dia 7 de dezembro, dia 8, segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o dia da Bíblia. No dia 8 não, no segundo domingo. E no segundo domingo, no dia 7, nós vamos parar a Praia da Bica. Irmãos, vamos parar a Praia da Bica. E eu fico feliz porque das 16 igrejas da associação, pelo menos 14 estão envolvidas. Os pastores trabalhando, e nós estamos nos reunindo, e nós estamos ofertando, cada uma e cada igreja à medida da sua prosperidade. Itauá enviou uma oferta de R$3.000, e nós teremos a irmã Joyce Bernardo cantando lá no dia da na Praia da Bica. Nós teremos o pastor Josué Júnior trazendo uma palavra, já está confirmado, já estamos divulgando. Nós teremos aquela banda 4x1, irmãos assim valorosos, que o irmão Rafael Bittencourt, nosso operador de áudio aqui da igreja, está rodando com eles aí o Brasil e o mundo, cantando e adorando ao Senhor. E nós vamos fazer, irmãos, um grande movimento. Mas o melhor vai ser a passeata. Nós vamos fazer uma caminhada e uma marcha em prol e defesa da Bíblia. Em prol e em defesa da Bíblia. E nós teremos aqui logo logo a sua camisa à disposição. Vai ser dia 7 de dezembro. Pastor, mas eu ia viajar. Cancela, pode cancelar. Mas eu já paguei o cruzeiro, não tem problema, cancela. Lá, cancela a passagem, transfere, porque dia 7 você tem um compromisso. Irmãos, nós estamos sonhando pelo menos com mais de 1000 batistas. Amém, irmãos? Nós estamos sonhando. E lá na praia, aí é com Deus. Quero dizer uma coisa para você. A subprefeitura da Ilha do Governador desdenhou. Eu quero deixar isso bem claro aqui. Mas 2.000 pessoas? Os batistas, 2.000 pessoas na Praia da Bica, como batistas? Bem, querido, não tem problema não. Nosso presidente está muito empolgado, animado, e os pastores e as igrejas estão dando apoio. Eu quero que você ore por isso. A MCA, desde terça-feira, foi levantada assim como uma grande intercessora, e nós estamos orando, porque nós vamos pregar a palavra de Deus e vamos promover, obrigado, adoração. Você vai começar a ver aí pela ilha, está aqui ó, comemoração do dia da Bíblia, obrigado. Quiosque do Mexicano ao restaurante Farol da Ilha. Lá do quiosque mexicano até o final é só da Igreja Batista naquela tarde. Nós vamos pedir apoio ali à Igreja Sara Nossa Terra, para fazermos as nossas o nosso aconselhamento. Você que é conselheiro, que gosta de evangelismo, que gosta de discipulado, pastor Rui, da igreja do Cacuia, vai ser o nosso coordenador de conselheiros, os decididos. Se você quiser trabalhar nisso, nós teremos o corredor da vida, e eu tenho certeza que muita gente vai passar por ele, amém? Então nós vamos trabalhar. Pastor Josué Júnior vai estar pregando, a banda 4x1, a irmã Joyce Bernardo, a pastor Maurício, a escolha da IBIG, vai estar dirigindo este culto, um grande movimento. Nós estamos ainda precisando do som, o palco já está arrumado, mas Deus vai nos abençoar. Então dia 7 de dezembro, um grande projeto. Tem aqui o apoio, né, da subprefeitura, da Light, dos bombeiros, da polícia, tudo que precisa acontecer de maneira organizada, banheiro químico. Vamos marcar a história da Ilha do Governador.
E nós já estamos pensando, pelo menos eu, no dia da Bíblia do ano que vem. Nós vamos ter aqui, se Deus assim permitir, os irmãos comprarem uma corrida, uma meia maratona da ilha, em comemoração ao dia da Bíblia. E nós vamos correr no litoral e vamos chegar de manhã, à tarde a passeata, à noite o culto. Não acabou nem em 2013, eu já estou lá em 2014, pensando no dia da Bíblia. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. E eu quero que você possa orar por esse projeto. Dia 7 de dezembro, um projeto. Nossos folhetos que serão distribuídos, eles não vão ter a cara de uma igreja. Folheto na frente, com a mensagem evangelística, atrás, o endereço de todas as igrejas. Pastor Maurício lá no dia vai estar dirigindo, não vou ficar fazendo propaganda de Tauá, eu vou estar falando do reino de Deus lá, e depois nós vamos ter um momento de oração pelas autoridades. Vamos botar os vereadores de joelho lá no palco, vamos botar o subprefeito de joelho lá no palco, e nós vamos orar por eles, vamos orar pela ilha do governador. Irmãos, eu estou crendo que esse dia 7 de dezembro, Deus vai ouvir a nossa oração, e uma atmosfera, a nossa atmosfera aqui na ilha do governador vai mudar. Eu creio, irmãos, nós vamos nos unir aos irmãos, outras denominações estão sendo convidadas. Se Deus permitir, os irmãos da Assembleia de Deus, essa semana, no máximo na outra, eu vou tentar estar com o pastor Eliseu aqui da ADIG, para ver se eles participam e a gente tem assim um grande movimento, dirigido, organizado, com a mente, com a liturgia batista, mas um projeto do reino de Deus, que vai alcançar isso. Então, são muitos projetos, irmãos, são muitos desafios. Vem aí, se Deus assim permitir, vamos fechar isso em assembleia já convocada no início deste culto, para a semana que vem, o nosso projeto de Natal, um projeto que deseja alcançar vidas, mas especialmente adorar ao Senhor. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Qual a missão da igreja? Eu já dei um estudo sobre a missão da igreja aqui, e eu falei sobre a missão da igreja também passa pela adoração. Quem acha que a missão da igreja é só evangelizar, tem uma visão reducionista e equivocada da palavra de Deus. A igreja não foi levantada na terra só para evangelizar, porque Jesus poderia fazer como fez com Paulo. Quem foi que evangelizou Paulo? Quem foi? Saulo de Tarso? Foi Pedro? Não foi Tomé, não foi João, foi o próprio Cristo. A obra de salvação quem faz é o Espírito Santo. E olha que eu não sou calvinista, gosto muito, mas não abraço tudo. Irmãos, a igreja existe para adorar. A igreja existe para glorificar o Senhor aqui na terra. Então o projeto de adoração faz parte da missão da igreja. Então nós queremos aqui promover a adoração através da construção de uma árvore. Vocês viram domingo à noite aqui a foto, é uma ideia lá da Igreja Batista de Vitória, da primeira de Vitória. Tenho toda a autorização, aí vamos receber isso por e-mail, fechando isso em assembleia, da irmã Alzira Bittencourt, onde nós estamos assim oficialmente. O pastor está copiando? Claro, coisa boa, tem que copiar, o conteúdo não é nosso. Temos um grande coral se preparando, todas as crianças da igreja vão participar. Isso demanda investimento para a glória de Deus. Então, enquanto nós cantamos o hino 243 do HCC, ó Deus, venho te agradecer, eu quero incentivar você a ofertar, a investir, a ir além. Esse final de ano eu vou investir na minha igreja, eu vou investir na igreja de Tauá, eu vou investir. Se você está aqui, é membro de uma outra igreja, invista na sua igreja, invista no ministério da sua igreja. Se lá é uma igreja que tem prestação de contas, se é uma igreja onde a mensagem da cruz está no centro da pregação, se é uma igreja séria, se é uma igreja que tem relatório, se é uma igreja onde você tem liberdade, invista na sua igreja. Eu vejo às vezes alguns programas na televisão, como o povo tem facilidade de investir no pessoal que nem conhece. Eu senti no meu coração de abençoar e fazer o carnê desse pastor. Eu nem conheço o trabalho dele, e às vezes naquela comunidade onde você conhece, você tem visto, às vezes a gente fica ali. Então, irmãos, vamos investir na igreja do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e cantar: ó Deus, eu venho te agradecer.
Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de ti. De tudo que eu tenho, que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir e a ti, ó Pai, engrandecer. Ó Deus, venho te agradecer as bênçãos que vêm só de ti. De tudo que eu tenho, que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar, e a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir e a ti, ó Pai, engrandecer. Amém. Flavinha me fez um sinal que parece que caiu lá o sistema, e por isso nós ficamos sem a letra no final do cântico. Você pode sentar, nós vamos agradecer dízimos e ofertas. As crianças, se elas não desceram ainda, não estou vendo as crianças, mas eu queria que, se tivermos crianças aqui para descer, e os professores, por favor, estejam aqui à frente. Você que completou mais um ano de vida, você que está com o coração grato por mais um aniversário, seja de casamento, de batismo ou de vida. A irmã Ana Helene, aniversariante do dia. Temos o irmão Vitor, a irmã Márcia. Cadê a irmã Márcia Menezes? Está aí? São aniversariantes do dia. Os aniversariantes da semana estejam aqui, por favor, à minha esquerda. Nós vamos a orar. Quero lembrar você que no dia 21 de dezembro, no primeiro... Fica aqui, irmã, aqui, ó, isso. As crianças estiverem aqui, por favor, à frente. Venham aqui à frente, todas as crianças, nesse momento. Nós vamos agradecer e orar pelas crianças e pelos aniversariantes. No dia 21 de dezembro, o Natal vai ser feito e cantado para as nossas crianças da comunidade. Esta igreja cuida de mais de 42 famílias. A irmã Vera, a irmão Marco, toda a equipe de ação social da igreja tem, junto da MCA, abençoado a vida de muitas pessoas. E no dia 21 nós teremos aqui 82 crianças que foram adotadas pelos irmãos. Vera, Marco, fechou? Ainda tem vaga? Fechou? Graças a Deus, as nossas 82 crianças já tem lá um pai, uma mãe espiritual que vai dar um presentinho no final do ano, uma roupinha, e nós vamos cantar só para eles e para as famílias. Então nós vamos ter aqui só a nossa comunidade, e o ensaio aberto ao público da árvore será só para esses irmãos. Então, para esse grupo de pessoas que Deus ama e a igreja precisa amar. Então, invista também nas crianças. Eu fiquei feliz aqui de termos a notícia que já temos as 82. Pastor Antônio Galvão, por favor, vem aqui o microfone, nosso missionário de missões mundiais. Quando ele vem aqui, eu boto ele para trabalhar. Missionário, ainda mais ele, uma benção. Ele vai agradecer a Deus por os dízimos, pelas ofertas, orar, uma benção ao teu irmão aqui conosco, pelos aniversariantes, pelas crianças. Oremos. Deus querido, Pai amoroso, te agradecemos por este momento de estarmos na tua casa, este dia que separamos para o teu louvor, para a adoração ao Senhor. E nesse momento, Pai querido, nós te agradecemos pelos irmãos que estão completando mais um ano de vida. Obrigado por cada um deles que estão aqui, Senhor. Certamente muitos outros também o fizeram durante esta semana, talvez estejam viajando. Guarda-os, protege-os. Senhor, nós te pedimos agora pelo trabalho com as crianças. Abençoa estas crianças que vão sair para o culto que se dedica para elas, Pai. Abençoa os líderes que estão à frente dessas crianças. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas que foram trazidas de coração, Pai querido, aqui no teu altar, para ministrar na tua igreja, Pai. Abençoa a equipe de administração da igreja, que tem a responsabilidade de administrar esses recursos para a tua honra e glória. Pai, abençoa agora o teu servo que vai nos trazer a exposição da tua palavra, que ela venha
diretamente do Senhor para os nossos corações. É a oração que te fazemos, agradecidos no nome bendito e precioso de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Parabéns aos aniversariantes do dia. Eles estão convidando a igreja aqui para almoçar. A irmã Helene vai levar a gente para almoçar. Irmãos, eu quero, antes de trazer o recado de Deus aqui nessa manhã, crendo assim, quero só fazer uma comunicação. Nós estamos de maneira assim muito simples, mas nós estamos cada vez mais desenvolvendo o nosso ministério, o ministério da igreja na internet. E o Ministério de Comunicação, o irmão João, tem sido assim um desbravador. E nós temos cada vez mais o desejo de divulgar o reino de Deus, a palavra de Deus. Então nós estamos com um canal no YouTube, Culto ao Vivo, Ibetauá Vídeos. Se você jogar lá no YouTube, Ibetauá Vídeos, você que gosta de assistir mensagem pela internet, se inscreva nesse canal. Nós temos 11 inscritos. E ali, as últimas mensagens da igreja, nós temos, se eu não me engano, 50, né? Eu acho que já está chegando a 51 vídeos, onde você pode mandar para alguém, onde você pode rever uma mensagem, tirar dúvidas e crescer com isso. Então, os cultos da manhã, às vezes o culto inteiro, às vezes só a edição da mensagem. Faça a sua inscrição lá no nosso canal. Eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida pela internet. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Abre, deixa marcado aí. Quem estava aqui na quarta-feira, ouviu o pastor falando de que eu iria trazer uma palavra com relação a 2 Coríntios 2, verso 10, 8, 10. E eu vou esperar, porque eu quero a igreja toda aqui, muitos irmãos. Estou muito surpreso com a frequência hoje, viu, irmãos? Eu achei que estaria eu aqui, o João e um grupo de irmãos, mas eu estou louvando a Deus pelos irmãos que, mesmo no feriado, estão conosco. Muitos, como disse, viajando, que Deus possa estar abençoando. Então eu decidi aguardar, e na semana que vem nós vamos estar falando sobre 2 Coríntios, não, irmãos, perdão, Efésios 2:8. E eu disse que quem veio quarta-feira já sabe da pegadinha. O que diz Efésios capítulo 2, verso 8? Quem lembra de cor? Pela graça, mediante a fé, isso não vem para que ninguém. Muito bem. Nós conhecemos e sabemos recitar Efésios 2, 8 e 9. Mas porque quem consegue recitar Efésios 2, 10 de cor? Quem conhece? Pode ficar em pé e recitar. Efésios 2 de cor. Tem que ficar em pé e recitar. Agora, desde quarta-feira, fala. Muito bem, tinha que ser meu pai. Mais alguém? De cor, não é lendo não. Quando a gente repete Efésios 2, 8 e 9, a maioria sabe de cor. Mas quando chega no 10, 1, 2, 3, vai lá embaixo. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre a vocação da igreja. E nós fomos criados para uma vocação. E essa vocação está em Efésios 2:10. Eu quero compartilhar isso com os irmãos, se Jesus não voltar, porque ele pode voltar hoje, agora, e seria uma grande bênção. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido Deus, fala ao nosso coração nesta manhã, que tão somente a voz do Teu Espírito seja ouvida pela exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho perguntado e trabalhado com os irmãos aqui domingo de manhã sobre quais são os sentimentos de Cristo Jesus. Disse na introdução da mensagem, dessa série de mensagens, há 2 domingos atrás, sobre a relação e o dualismo entre o ser racional e o ser emocional. Viemos da filosofia grega e acreditamos nesse dualismo, bem, alguns. Quando eu olho para a proposta de educação que Jesus tinha de usar o pensamento grego, por isso você vai primeiro para a faculdade, você precisa refletir para depois, por isso você vai para o seminário, para depois ir para o campo, por isso que você vai fazer a medicina para depois ir para o hospital, e isso é bom que aconteça, isso é muito bom, mas Jesus tinha isso à sua disposição e depois ele usou de maneira muito inteligente as duas coisas. Nós acreditamos e separamos muita coisa. Eu não acredito nesse dualismo, eu não sou nem tri e nem dicotomista. Eu creio na unidade psicossomática, eu creio no ser humano integral, eu creio que Deus ama tanto o corpo do ser humano, quanto o espírito, quanto a alma, e nós temos colocando isso, e a igreja durante muito tempo se preocupou em ser racional, porque a razão precisa dominar a emoção, porque a falta, e na ausência disso nós temos desequilíbrio, isso é verdade, mas nem sempre a emoção, a razão domina a emoção. E eu disse, baseado no sentimento de Cristo Jesus, no texto do apóstolo Paulo, preso em Roma, sendo sustentado pela igreja. Você sustentaria um pastor preso? Por causa do evangelho, é claro, né? Pastor preso porque deu mau testemunho, não merece talvez oração, visita lá para ver se ele se arrepende, porque ele é pastor. Talvez não seja crente. Estamos vivendo um momento histórico, né, irmãos? Ontem, Brasil, depois de 8 anos, alguns crimes são tão rápidos, né? Tem gente que foi, enfim, deixa para lá. Mas depois de 8 anos, o pessoal está começando a pagar alguma coisa. Irmãos, Paulo está preso, sendo sustentado pela igreja. Que coisa bonita, ser preso em Roma. Ser preso nessa época era algo muito caro. Ele tinha que financiar, não é igual hoje não. Ele tinha que financiar. E a igreja de Filipe mandava ofertas, sustentava Paulo com comida, com aluguel, com a casa, com o cobertor, com a roupa. Segundo o Eugênio Peterson na exegese desse texto, lá de Atos capítulo 22. Irmãos, esse ministério é incrível. E nós nos tornamos racionais demais, com medo das emoções. E eu disse que se Deus fosse fazer o que Ele fez por nós, primeiro nos criando, depois nos amando, depois trazendo a redenção, e a criação foi baseada no amor, nós não deveríamos estar aqui, porque não era racional. Criar o ser humano para depois o ser humano virar as costas para Ele, baseado naquilo que a gente chama hoje de equilíbrio emocional, a razão emocional. Deus ama o ser humano e de maneira sentimental, sentindo. É muito interessante que o apóstolo Paulo diz para aos filipenses: tende em vós o mesmo sentimento. Está falando de quê? E eu tenho colocado aos irmãos aqui, disse que esse texto tem uma profundidade teológica muito grande, conhecido pelos eruditos da teologia, a kenosis de Cristo, o esvaziamento de Cristo, algo muito sério, muito poderoso, que eu acho que daqui a uns 8, 10 anos de estudo, eu posso talvez trabalhar esse texto como ele merece, com a importância dele. Mas eu tenho feito então, a partir desse texto, algumas aplicações para a igreja.
e com muito temor e tremor eu parafraseei esse texto na abertura da série de mensagens, fazendo a leitura do seguinte texto: tende em vós, Igreja Batista de Tauá, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por esse verbo está no passado, não só no português, mas no grego. Paulo está falando não do tempo do Cristo do Apocalipse, coisa que a igreja gosta demais, e eu também. Nós gostamos muito do Cristo do Apocalipse, dos olhos como chama de fogo, forte, guerreiro, no cavalo branco. Dependendo da tua visão escatológica, é cavalo branco ou não, né? Sabe, irmãos, Paulo está falando do Cristo da Palestina. Ele está falando do sentimento que houve em Cristo Jesus com 30 anos, iniciando o seu ministério. Ele está pedindo que a igreja de Filipos, que vivia uma crise de unidade, e Paulo pede algo para a igreja que eu fico assim, só Paulo. Se pois há alguma exortação em Cristo, alguma consolação em amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Que penseis a mesma coisa. Sou eu que estou falando, irmãos, é a Bíblia. É Paulo que pede. Por que Paulo pede isso para a igreja de Filipos? Porque havia uma crise de unidade na igreja. Uma coisa é você ter opinião diferente, isso é muito bom que a gente tenha, isso é saudável. Discordar do pastor não é rebeldia, em amor, com tranquilidade, conversar, ter oposição contrária às ideias. Agora, fazer oposição, isso é totalmente diferente. Agora você pensar, e se eu estou errado, alguém mostrou, o dia que a diretoria desta igreja tomou uma atitude equivocada e algum irmão mostrar, eu chamo a diretoria aqui à frente, sou o primeiro da palma. Irmãos, nós erramos, nós queremos pedir perdão, e graças a Deus o irmão aqui trouxe uma palavra, alertou, pronto, opinião diferente, acabou. O pastor não tem que fazer o que é certo segundo o seu coração, ele tem que andar diante da Bíblia, e se ele levou a igreja a viver algo que não é bíblico, ele precisa pedir perdão e entregar o cargo, porque ele pode ser um falso profeta. Se a igreja perdoar e se arrepender, a coisa pode continuar. Paulo está pedindo para que eles tenham a mesma opinião. Que coisa interessante, coisa difícil. E agora ele chega, além disso ele fala assim: tende em vós o mesmo sentimento. E eu tenho colocado aqui no domingo retrasado sobre o sentimento da humanidade. Quando a igreja evangélica no Brasil, com o movimento do gospel, ela quer ser cada vez mais espiritual, e nós estamos em busca dessa espiritualidade, quando a maior forma de existência já relatada na história é e se torna um ser humano para viver com a gente, para amar a gente. E eu coloquei aqui o sentimento de Cristo Jesus pelo amor ao ser humano, porque ser humano era. Depois eu coloquei na semana passada a ideia de uma igreja que aprende a se esvaziar. Você está cheio de quê? É onde eu suponho, quando Paulo fala sobre a unidade, vamos pensar a mesma coisa. Bem, eu penso que esse banco não deveria estar aqui, esse banco deveria estar ali. Mas se a igreja definiu e entendeu de Deus que esse banco tem que estar aqui, então nós vamos juntos. Eu me esvazio. E nós somos uma igreja, um povo cheio de opinião, cheio de convicção, cheio de tradição, cheio de achismo, cheio de conhecimento. Quando a proposta do sentimento que há, ele se esvaziou. Não é esvaziamento de mente, não é um esvaziamento de pensamento, de crítica, nada disso. Esse discurso pode até ser usado para manipulação, pode, mas quem conhece o meu coração e já está aqui caminhando comigo sabe que eu não estou trabalhando nessa direção. Esvaziamento do seu eu para ficar com aquilo que Deus quer, isso é muito bom, se esvaziar. E nesta manhã eu quero trabalhar com os irmãos sobre um outro sentimento que estava em Cristo Jesus e que Paulo deseja que estivesse na igreja de Filipos,
E eu quero ter esses sentimentos e proponho aqui para os irmãos que essa seja a nossa caminhada, nosso objetivo. Depois do esvaziamento, a Bíblia diz, assumindo a forma de servo. Irmãos, aqui não é pegadinha não, porque eu vou levantar a mão também. Quem já fez algum tipo de curso de liderança? Levanta a mão, por favor. Quem já fez fora da igreja, já viajou para um congresso, para um retiro, para pensar em ser líder? Levanta a mão. Olha só quanta gente. Na igreja, na empresa, está todo mundo querendo liderar. E uma vez eu vi uma pataguada sobre liderança. Sabe por quê, irmãos? Nós queremos e temos essa vocação por liderança, porque todo mundo nasce para conquistar. E todo mundo nasce com esse desejo de querer ser o primeiro. Aí eu fiquei assim. A gente não lidera porque quer ser o primeiro. A gente lidera para servir, irmãos. Sabe o que está faltando na igreja? O ministério da bacia e da toalha. O sentimento de Cristo Jesus foi de ser servo. E o que é ser servo? Os irmãos aqui que são da escola bíblica dominical, que estudam com profundidade a palavra de Deus, sabem que essa expressão vem do grego doulos, escravo. Olha, irmãos, Deus, o Senhor de todas as coisas. Senhor, você entende o que significa para Cristo ser servo? Quando Ele é o Senhor. Quem é Jesus para você? Aí o pessoal bate continência, né? Continência não, continência é assim, né? Como é que é assim? Isso, posição de sentido. Jesus é o meu Senhor e Salvador. Está errado? Não. Ele é o Senhor de todas as coisas, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Deus dos falsos deuses, aquele que está acima de tudo e de todos. Se fez servo. Você entende isso? Ele assumiu a forma de servo. Esse é o sentimento de Cristo, que Paulo deseja que a igreja tenha. Não sou eu, é Paulo, pelo Espírito Santo, que fala. Tende em vós esse sentimento. Eu tenho exposto aqui com os irmãos. Que tipo de sentimento está no seu coração? Serviço. Por isso, irmãos, eu não tenho a mínima dificuldade de lavar banheiro, de carregar cadeira. Não, isso aí é coisa para os, né? Não, eu sou pastor. Mas não tem esse negócio, não. Todo mundo é igual. Nós somos servos. A pergunta que eu te faço nessa manhã, porque isso aqui você sabe, que tipo de espírito, que tipo de sentimento está no seu coração? É o espírito como disse na semana passada, há um autor, repetindo, há um autor do Novo Testamento que diz, autor do Novo Testamento, né? Um comentarista do Novo Testamento que diz que o cerne e o centro do Novo Testamento está entre o duelo do império e do reino de César contra o reino e o império do amor. No reino do César eu mato para viver. No reino do amor eu morro para que alguém viva. No reino de César eu me preocupo exatamente em fazer aquilo que é correto. E quem andar fora da linha... No reino do amor não podia curar no sábado, era a lei, mas ele curou. A lei de Deus, ela vem antes. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E há esse duelo, e para esse exegeta, o Novo Testamento, Jesus, mesmo dizendo, dai a César o que é de César, ou seja, vamos ser cidadãos,
vamos corresponder com aquilo que precisa, a igreja espera, o mundo espera da igreja, dar testemunho, ser honesto e, ok, pagar os impostos, mas no reino do Cristo, no reino do amor, eu excedo a doutrina dos escribas e dos fariseus, por amor. Só faz isso quem é servo. E a pergunta que eu faço é: você é um servo? Você está preocupado com o sentimento do serviço? Eu espero que sim. Tenho quase certeza que todos diriam que sim. Todo mundo quer servir. Quem é que, ou seja, qual o cristão que não quer servir a Deus? O cristão que não quer servir a Deus, a gente pode até perguntar: será que é um cristão? O problema é o que nós pensamos acerca do serviço. A dificuldade é o que a nossa teologia dogmática, e olha que eu sou contra o liberalismo teológico, mas a nossa visão conservadora, fundamentalista, dogmática do que é serviço, enclausurou o povo dentro de um serviço dominical e no templo. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos assim, a partir do que é vocação, e eu vou falar sobre isso no domingo que vem. Nós fomos criados para as boas obras que antemão já tinham sido preparadas para nós. Só tem uma maneira da gente servir a Deus, irmãos. Só tem uma maneira de servir a Deus. Como que eu sirvo a Deus, irmãos? Como que eu sirvo a Deus? Não, no meu coração eu sou servo, então eu quero servir a Deus. E no querer servir a Deus, eu só me porto como servo de Deus. E eu só sirvo Deus. Eu só sirvo Deus. A serviço do Rei Jesus. Está lá no carro. Como que você usa o seu carro a serviço do Rei Jesus? Pronto. O Nelson estragou e a Maria quer a mensagem. Servir no próximo. Só tem uma maneira de servir a Deus, irmãos. É servir o próximo. Um teólogo que deixou de ser teólogo e agora abraça a visão de educador, Rubem Alves, diz que quanto mais próximo de Deus você estiver, mais próximo do próximo Ele vai te colocar. Só tem uma maneira de servir a Deus: é servir o próximo. É amar o próximo, é carregar o próximo, é lavar os pés do próximo, é estando próximo do próximo. A gente se envolve com tanta coisa na igreja, que a gente acha que servir a Deus é fazer um monte de coisa aqui no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Eu posso estar com um sentimento de estar fazendo muita coisa para Deus, mas não estou servindo o meu próximo. Eu estou executando um monte de programa, eu estou realizando um monte de atividade. Ah, pastor, fico tão triste. Por quê? Porque domingo eu gostaria de estar servindo a Deus na casa de Deus, mas eu não posso. Por quê? Porque eu estou de plantão no hospital. Olha a visão distorcida. O serviço a Deus ficou aprisionado naquilo que a gente chama de serviço litúrgico, liturgia. E se eu não canto, que é, e se eu não prego, e se eu não toco, e se eu não fico no data show, e se eu não sou do ministério de recepção, e se eu não faço uma viagem missionária, e se eu não faço, tá vendo? Eu não sirvo a Deus. Quem disse, irmão? Quando você estiver lá no plantão, salvando uma vida, você está servindo a Deus. Quando a irmã Andréia, o irmão doutor Euclides estão aqui durante a semana, lá agarrado lá no dente daquele que não tem condições,
Isso é serviço a Deus. Se eu não me engano, foi Fausto Aguiar de Vasconcelos que disse que o melhor João 3,16 às vezes é um pedaço de pão. Nós temos uma comunidade, uma igreja que deseja servir a Deus longe do próximo. Jesus foi servo, assumiu a condição de servo. E você sabe muito bem naquela cerimônia, que eu não sei porque que as igrejas protestantes deixam, até suponho para fazer uma diferença a princípio, mas já tem muito tempo isso. Nós já temos a nossa identidade. A cerimônia do lava-pés é algo importantíssimo. E por que dificilmente você vê uma igreja evangélica hoje fazendo lava-pés? O serviço para o pior escravo. Por que Pedro ficou indignado? Porque aquele serviço não era para o rei dos reis fazer. Mas ele assumiu a forma de servo. Não tem ninguém para fazer. Vocês não se tocaram. Então deixa eu dar o exemplo aqui. E pegou e lavou o pé. O sentimento de Cristo é o sentimento do serviço. Mas que tipo de serviço? Eu não estou querendo usar essa expressão para te aprisionar aqui dentro e fazer você trabalhar para o meu ministério. Eu quero que essa palavra, ela liberte você de um pensamento onde o ministério do serviço, ele aconteça tão somente para a igreja, mas ele seja e aconteça o ministério do serviço para o reino de Deus. Você que gosta de estudar, meu irmão, sirva a Deus e descubra a doença, a cura do câncer. Isso é serviço do ser humano. Eu digo que existe, falo para a juventude, Gesiel tem ministrado esses dias, falando sobre essa integração, essa geração, jovens e adolescentes que por acaso não foram ao retiro, estão aqui. Você quer servir a Deus? Não precisa esperar ter uma vaga no ministério de louvor, não. Você pode procurar um idoso da igreja, se você já tem habilitação, 18 anos, e fala: o senhor tem com quem ir ao hospital fazer exame? Não, eu vou sozinho de ônibus. Então a partir de agora você me liga, eu sou teu servo. O sentimento de Cristo está no meu coração. O senhor não vai mais sozinho para o hospital, não. Eu vou te botar dentro da ambulância. Que ambulância? O meu carro. Porque o meu carro está a serviço do reino. E eu dou a mãozinha para ele, e eu seguro ele, e eu fico lá com ele esperando, e jogo palavra cruzada. E depois eu boto no carro, eu deixo em casa, e eu vou servir. Isso é servir a Deus. Deus te deu talentos, Deus te deu dons. Use a serviço do reino. Eu tenho uma interpretação a partir de Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. E Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres. Eu dediquei um capítulo da minha monografia só para trabalhar esse texto de Efésios 4. Ser pastor não é cuidar de todo mundo. Ser pastor é multiplicar outros pastores. Eu sou servo. O que você recebeu de dom não é para você, é para que você possa multiplicar outras pessoas. Serviço, amor, zelo, cuidado. Quantos já foram a um congresso ou a um treinamento para aprender a ser liderado? Hoje a nossa igreja, a igreja evangélica no Brasil, só tem congresso para liderar. Se eu abrir inscrições aqui, como ser liderado, pago R$500 para as 50 inscrições. Duvido que vem, porque o meu negócio é liderar, o meu negócio é ser cabeça e não cauda, porque eu nasci para conquistar. Você nasceu para ser servo, você nasceu para servir. Eu vou citar uma frase de um texto bíblico e você vai dizer o nome do autor.
O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para... Quero lhe perguntar uma coisa: você tem sido escravo de quem? Porque o sentimento de Cristo era o sentimento do doulos, do escravo. Você pode estar envolvido com muita coisa e muita atividade eclesiástica e não está servindo alguém. As pessoas precisam do seu serviço, da sua carona. O mundo da prosperidade hoje dentro da igreja trabalha a lei da semeadura espiritual. E a semeadura espiritual, ela existe. Está no Novo Testamento. Mas os gananciosos e aqueles que apacentam por torpe ganância, falsos profetas que gritam paz quando não existe paz, eles esquecem que a semeadura espiritual é para qualquer área da vida, porque não existe esse negócio de vida secular e vida cristã. Eu vou falar disso no domingo que vem, se Jesus não voltar e eu não morrer. Irmãos, você quer, quando não tiver de carro, muita carona? Semeie carona. Quem estudou no Seminário Teológico Batista do Sul, dizem os seminaristas que estudaram lá na colina, que era muito engraçado. Às vezes passaram alguns pastores e professores, eles subindo com a mochila pesada, pam, pam. Quantas vezes eu precisei pegar o metrô lá na estação de triagem, tinha que subir a rua Dr. Garnier, a rua dos meus pais, onde eu morei, e às vezes eu estou voltando, passava os meus amigos, eu vai com Deus. As pessoas passavam, buzinavam, tchau. A quem você está servindo? Você quer carona? Dê carona. Não falta carona. Pastor não foi me visitar, vou sair da igreja. Você quer visita? Visite. Visite. Você quer amigos? Seja amigo. Nessa igreja só tem gente falsa, só tem hipócrita. Todo mundo, menos você. Vamos servir o próximo. Não adianta ter a placa de diácono de plantão no blazer, se o seu coração não for diaconal, para a diaconia. O sentimento de Cristo Jesus era o sentimento de servo. Aquele que é Senhor de todas as coisas se humilhou, se fez humano para servir. Serviu o pobre, a prostituta, o homossexual, o drogado, o rejeitado. Uma vez por ano o judeu ia para a festa da Páscoa. Mas um ano, indo para a festa, Jesus olhou o tanque de Betesda, o lugar da misericórdia. E lá havia um homem que sangrava e que ficava, acamado, esperando alguém que lhe jogasse. Porque havia um ditado popular de que quando o anjo movia as águas, e alguém criou uma música, enfim, né, em cima disso, de um dito popular, não tem nada a ver com a Bíblia, isso era uma simpatia. Aquele homem estava lá há décadas. Há décadas. O Império Romano fazia com que aquele lugar tivesse uma ética de relacionamento, porque ninguém fica décadas sem comer, sem luz, sem saneamento. Aquele lugar é o lugar da misericórdia, o lugar dos excluídos, o lugar da misericórdia. Deixa eles aí. Não vem se misturar com a gente não. Negócio de doente. É aí, imagina um cheiro. Pessoas vivendo décadas, anos juntos, sem saneamento básico, sem condições humanas de saúde. Jesus olha para a festa, olha para o tanque de Betesda, olha para a festa, olha para o tanque de Betesda e vai para o tanque. Para onde a igreja tem ido? Para onde a igreja tem ido?
Isso aí eu vejo todo ano. Agora eu quero servir. Vem cá, o que você quer que eu te faça? Sirva alguém. Ah, mas e os outros que poderiam ser curados? Pergunta para esse, se ele está preocupado com isso. Sirva alguém, meu irmão. Sirva alguém. Seja servo de alguém. Olha, eu sou teu servo. Precisou de mim, pode falar. Dinheiro eu não tenho, mas se tiver, eu dou um jeito. Eu quero servir a Deus. Como? Servindo alguém. Senhor, faça da nossa comunidade cada vez mais uma comunidade de servos. Que a nossa liderança em 2014 seja uma liderança de servos. Líder servo, a partir do pastor, a partir dos pastores. Que dessa comunidade não tenha espaço para o autoritarismo espiritual, mas para uma comunidade eclesiástica que tenha o sentimento de Cristo. Os nossos sentimentos sejam os sentimentos do próprio Cristo, da servidão, aonde aquele que quer ser o maior no reino de Deus seja o menor. E assim a gente busque a unidade em Cristo no meio da pluralidade de ideias. Que a gente reconheça quando a tua vontade é feita a partir do esvaziamento próprio, e a gente assuma a condição de servo e não de super-herói, de popstar gospel. Que o mundo nos veja com a bacia e com a toalha, dispostos a servir, mas a servir de maneira que o serviço traga glória para o Senhor e que o serviço toque o reino dos céus. Eu quero orar por esses irmãos que trabalham por escala. Eu quero orar a Deus nesse momento por esses irmãos que muitas vezes não conseguem estar nas reuniões, nos encontros, nas células, nos cultos, porque são irmãos que o Senhor deu uma vocação, e essa vocação estava preparada de antemão para eles, e eles têm te servido, têm feito o melhor, que eles tenham um senso do serviço, que eles sejam livres da clausura eclesiástica, e eles sejam e deixem de ser acusados por qualquer tipo de situação. Eles tenham alegria no seu coração do serviço. Abençoe os nossos médicos, pediatras, homens que cuidam da nossa saúde, mulheres que cuidam das nossas crianças, homens. Abençoe toda a classe no Brasil de cientistas, homens e mulheres que pesquisam, que estudam. Usa esses irmãos cristãos no meio de um povo tão ateu para darem testemunho, como nós conhecemos tantos. Que o nosso serviço seja ao Senhor, mas servindo o próximo. Cria essa cultura cada vez mais no nosso coração, na nossa vida de serviço. Abençoe a nossa juventude com tanto gás, com tanto potencial, com tanta criatividade. Que ela seja uma juventude serva. Que a nossa liderança seja serva. Que os nossos idosos possam servir cada vez um ao outro. Em nome de Jesus, dá-nos uma escola bíblica dominical abençoada na Tua presença. Abençoe cada servo que está ali dando aula, que abre mão de 1 hora, 2 horas da sua semana para servir o irmão com o ensino bíblico. Servos do Senhor, renova a sua força, o seu amor. Que essa nossa escola bíblica dominical cresça cada dia mais. Que logo a gente tenha um problema enorme de espaço, para que cada vez mais a tua igreja esteja envolvida com a EBD. Glorifica o teu nome na nossa vida. Guarda o retorno da nossa juventude. Abençoe-os em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. A reunião com o Ministério Infantil não vai acontecer, e nem a escola de líder de células. Que Deus te dê uma escola bíblica abençoada na presença do Senhor. Vamos para a EBD.
O coro vai ensaiar da cantata após a IBD.